E isso é um resgate da nossa história. Quem não conhece a sua história pode ter alguma dificuldade de entender por que estamos no processo atual de luta. E mostrar para os defensores públicos de onde saímos e onde estamos e onde pretendemos chegar, eu creio ser extremamente essencial para que avancemos cada vez mais. A Dep foi minha filha, que eu tive a honra e o privilégio de criar. Nós éramos advogados do Estado e fomos lotados no Departamento Jurídico do Estado para fazer o serviço de assistência judiciária. Era uma coisa maravilhosa e horrível. Nós trabalhávamos num porão com 2 máquinas de escrever, restos da Secretaria da Fazenda, na qual a que eu trabalhava, o 0 também era a letra O. Até porque, na época, os defensores não acreditavam muito em associação a criação da defensoria. Então, poucos é que aderiram, eu fui um deles. Então, talvez não tenha assim os dados no momento, mas era a metade dos funcionários, porque naquela época não tinha defensor. A entidade de classe, ela é a voz, né, da instituição. Então, a entidade de classe é a que poupa, né, o membro que está sendo perseguido, tem alguma injustiça, tem alguma representação. Então, ela realmente, me perdoa a redundância, ela é a voz daquelas situações todas anômalas que ocorrem dentro da instituição. Olha, eu sinto realização muito grande, orgulho da classe muito grande. Foi um sonho realizado, porque nós éramos jovens e éramos sonhadores, e esse sonho se realizou, e plenamente, com a batalha e o trabalho os que posteriormente ocuparam aqui cargos, sabe? Então é com muito orgulho, muita assim, emoção, que a gente percebe e acompanha isso. A gente se sente honrado de ter feito parte. Eu me sinto honrada de ter feito parte dessa luta toda. E ter assistido e podido assistir, e ter a bênção de poder ainda ver a realização disso. A Dep é um capítulo na sua história? Importantíssimo. Foi uma vida. É uma vida e uma coisa que eu carreguei, essa camisa de ser defensora, eu carrego ela comigo, a vida inteira carreguei. Tem alguma... A senhora se emociona? Nós estávamos, na época da Constituição de 88, que era para ser classificado todas as carreiras, nós tínhamos uma concorrência com o Ministério Público, nem queira saber, deles alugar apartamento para levar os colegas, que tinham mais condições, levar os colegas para ficar a semana toda fazendo lobby, trabalhando em Brasília, enquanto que nós, uns que tinham melhor condição de vida, podiam ir. Como no meu caso, que eu não tinha problema, eu ia, e até saiu, que eu estava no Rio de Janeiro, para ir a Brasília de avião, que eu não podia ter falta lá, e outros colegas não podiam ir, porque não poderiam manter aquela despesa, além da passagem, hospedagem, né, em Brasília, que nós não tínhamos absolutamente ajuda nenhuma.
Era muito difícil, pelo lado financeiro, materialmente, muito difícil mesmo. E difícil por esse lado, esse clima. O trabalho não, nunca deixou a desejar. A Defensoria Pública sempre deu tudo de si. Não tem nada a envergonhar contra classe nenhuma. Meu nome é Nádia de Souza Campos, eu sou defensora pública da área criminal e atuei diretamente na ADEP no mandato do Dr. Egberto como diretora administrativa. O Dr. Egberto assumiu a presidência da ADEP em 1998 e ele deixou a presidência em 2000. Foi um mandato e nesse mandato a gente reconstruiu a ADEP e também participou ativamente do processo de criação e institucionalização da Defensoria Pública. Meu nome é Barney Vidal, eu fui diretor social da ADEP no período de 2000 a 2003, da gestão do Leopoldo Portela Júnior. Falar do Egberto é emocionante. Para todo mundo. Fica tranquilo. Eu sou emotiva, eu tenho uma ligação muito forte, tive uma ligação muito forte com o Egberto e conheci os filhos dele, a família dele, nos momentos mais difíceis da vida dele, a gente estava junto. Então, assim, falar do Egberto não tem como não emocionar. Ele não era colega de trabalho só, ele era um amigo de todos nós. Então, o papel do Egberto para a ADEP foi fundamental, porque, como eu disse, você está gravando já? Como eu disse no início, não havia assim, muita concorrência para ser diretor, presidente da associação. E o Egberto, eu acredito que naquela época ele já devia ter algum problema de saúde, mas ele, ainda assim, ele assumiu esse papel de nos dirigir na associação, na condução do processo tanto de criação da ADEP quanto da estruturação da Defensoria Pública. Eu vou te pedir desculpa, porque até você estar aqui hoje, dentro dessa sala, quem pisa aqui igual eu estou pisando, é que sabe a dificuldade que foi lá atrás, né? E eu acho que quem deveria estar aqui é o povo, né? Porque ele um dos grandes responsáveis por isso. Então, eu acho assim, que o momento maior de frustração é exatamente esse, né? Você ter acompanhado toda essa trajetória dele, né? Eu falo dele, mas tinha toda uma equipe, é lógico que toda uma equipe, mas ele estava sempre à frente das coisas, né? E ele não poder, depois de tudo pronto, não poder estar desfrutando disso, por uma questão política interna, né? Que só prejudicou todo mundo, prejudicou mais de 125 famílias aí. Então eu acho que a associação ela tem esse débito com o Leopoldo, com Maria Lúcia, né? E espero que um dia ela possa corrigir esse erro. Não sei como, mas pelo menos, uma singela homenagem, pelo menos, mas que tem esse débito com eles. Acho que a associação mudou a sua feição, passando a ter uma postura mais sindical, não descurou do caráter associativo, que é agregar pessoas da mesma corporação, e foi e continua sendo, acredito, um celeiro de quadros dirigentes e, principalmente, os primeiros defensores do nosso ordenamento jurídico. Então, isso eu acho que os dirigentes da Defensoria Pública, tanto no plano nacional quanto no conjunto das unidades da federação, têm a consciência, até porque foram quadros classistas, de que se não fossem as associações de classe, talvez a Defensoria Pública não estivesse onde está, seja no patamar normativo, seja também do ponto de vista estrutural e principalmente condições de trabalho e remuneração. Foi um momento muito gostoso, né? As coisas ruins a gente esquece, né? Os estresses, as discussões, as noites sem dormir, a gente acaba esquecendo. Mas o que fica é essa sensação gostosa de fazer amizade,
né, de você conhecer o drama, as semelhanças, as diferenças de Minas Gerais inteira. Acho que naquela época a gente chegou a computar, foram milhares de quilômetros em Minas Gerais, eu tive em praticamente todas as comarcas, conheci quase todos os defensores da minha época, e em cada um eu fiz um amigo, né? Então tenho esse prazer de ter debatido com muita gente, de ter discutido com alguns, de ter divergido de poucos, mas de ter feito amizade com praticamente todos. Olha, eu percebo que foram 2 avanços consideráveis que nós conseguimos aqui. Acho que a Emenda Constitucional 80 talvez seja o mais emblemático, porque a Defensoria Pública foi colocada em outro patamar com essa Emenda Constitucional. Iniciativa de lei, ela já deu resultados, né? Nós já temos algumas leis aprovadas de iniciativa da Defensoria Pública. E também a reforma do Estatuto, porque com certeza trouxe uma associação mais apta, ainda mais apta, a defender os interesses dos associados. Olha, nós vencemos. Saímos do quase nada e chegamos a uma instituição respeitada, com norma constitucional, com autonomia, com estrutura. Ainda há muito a conquistar, mas acreditar que a gente pode chegar, que a gente pode conquistar e que a gente pode vencer, eu acho que é a lição da história da ADEPE. Saímos de um processo em que não tínhamos sequer lei e hoje temos uma instituição forte na perspectiva de defender as pessoas carentes, as pessoas necessitadas. E do ponto de vista associativo, uma associação de classe também forte, que está na perspectiva cada vez mais de lutar pela defesa dos direitos dos defensores públicos. Então, eu recordo uma conversa lá atrás com o colega Marcelo, da área de família, aqui de Belo Horizonte, em que ele me perguntava se eu acreditava. Eu falava, eu acredito que a gente vai chegar lá. E isso já foi há quase 20 anos atrás, e a gente já avançou muito além do que eu acreditava naquele momento. E essa chama, essa vontade de lutar, essa vontade de vencer, de conquistar mais para a instituição e para os defensores, é o que mais me marcou todos esses anos que a gente teve aqui, tendo a oportunidade e tendo a honra de representar os defensores públicos de Minas Gerais.